Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e hoje a gente vai falar sobre um grande desenhista, um grande mestre dos quadrinhos que é Milo Manara, através de Odisseias Iniciáticas da editora Comic Zone. E afinal, quadrinho do Milo Manara sem erotismo é golpe? Bom, se você não entendeu a piada, é porque o Milo Manara, o mestre italiano, desenhista muito famoso, ele é conhecido justamente pela sua preferência em produzir quadrinhos eróticos. Mas calma, esse não é o caso aqui em Odisseias Iniciáticas. E aqui a gente tem duas histórias do Manara, e você pode perguntar por que esse nome? Justamente porque Odisseias, porque a gente vai ter duas histórias de aventura aqui do Manara, e Iniciáticas, porque a gente está falando aqui de um Manara que estava começando. O Manara antes de fazer algumas das suas grandes obras que ficaram conhecidas por aí. E o Manara, ele sofreu aqui no Brasil, e que bom, aquele efeito que eu vou chamar de efeito Jodorowsky, que é um bom exemplo. É aquele quadrinista famoso, um grande mestre, que ele estava sumido um pouco do mercado, e aí uma editora vai e publica aqui, outra editora vai e publica ali, e agora a gente consegue ver grandes quadrinhos. E no caso do Manara, a gente tem a editora Pipoca Nanquim, que publicou Borgia, a gente tem o Papa Terrível, da editora Conrad, e da própria editora Comic Zone, a gente tem o Perfume do Invisível, que é um quadrinho recente da editora. E o Manara é bom demais. E aqui no começo de carreira, a gente vai ver um Manara até um pouco diferente do que você pode ver em Borgia, por exemplo. O primeiro quadrinho que eu li que tem o Manara foi Borgia. E aqui eu sinto que é o Manara mais parecido até com Moebius. Olhando assim, se eu olhar algumas coisas de Incal e olhar algumas coisas desse quadrinho aqui das Odisseias Iniciáticas, eu vou achar algumas coisas que eu vou falar, nossa, que traço parecido, né? E aqui a gente vai ter essas duas histórias que nunca foram publicadas aqui no Brasil, do Milo Manara. A gente vai ter a história do Homem das Neves e a história do Homem de Papel. E vamos começar pela primeira história que tem na sequência aqui do quadrinho, que é o Homem das Neves. Tá bem claro, eu acho que pra você, que essa vai ser uma história que vai falar sobre o famoso e abominável Homem das Neves, que é um mito aí, foi sendo passado ao longo do tempo, já teve adaptações em muitos lugares diferentes, de formas diferentes, e aqui a gente vai ter o Manara podendo desenhar essa lenda. E o Manara não tá sozinho nessa história, o Manara tá acompanhado do Alfredo Castelli, um grande roteirista conhecido aí de Bonelli, justamente porque essa história também foi publicada na Sérgio Bonelli Editore. E aqui a gente tem exploradores visitando o Himalaia e todos eles querendo chegar ao topo do Monte Everest. E sempre que essa aventura de exploração é feita, aparece o Homem das Neves, ou vários Homens das Neves, para impedir que isso continue e as pessoas saem correndo, e aí os nativos, que são os guias desses aventureiros, eles saem correndo, e aí, por consequência, os aventureiros também. E esse relato, ele chega nas mãos ali de um cara que publica notícias no jornal, um jornalista, e ele fica obcecado por essa história. Pô, será que isso é mentira? Ele vai atrás de relatos. Ele foi cutucado por um outro aventureiro que anos atrás teve sua história publicada falando sobre o Homem das Neves. E ele resolve, ele mesmo, partir para esta jornada. E aqui as coisas vão ficar malucas, porque não é só uma história de Homem das Neves, de monstros, nada. Aqui a gente vai partir para um lado místico, que é um lado que eu não estava esperando quando eu li o quadrinho. E é muito legal, é um roteiro, é uma história simples, tá? As duas histórias são histórias curtas, não são histórias extremamente longas. Mas é um roteiro legal porque ele vai criando essa conexão entre o lado místico, o lado sobrenatural, ao redor da lenda do Homem das Neves. E você vai vendo as coisas se encaixando. Obviamente eu não vou falar porque vai ser um spoiler da história. Mas você vê o nosso protagonista entrando numa jornada e em algum momento ele vai estar num estado de muito conflito sem saber o que fazer. E vai ser revelado para nós o que é o Homem das Neves, afinal, porque esse monstro está protegendo a montanha e que relação o monstro, o abominável Homem das Neves, ou os abomináveis monstros das neves aí, qual a relação que eles têm com esse lado místico aqui que o quadrinho apresenta. É uma história muito bacana e, com as palavras do próprio Milo Manara, este conto fazia parte de uma coleção intitulada Um Homem, Uma Aventura, publicada pela editora italiana Bonelli, com a colaboração de vários grandes autores de quadrinhos como Ugo Pratt, Dino Battaglia, Sérgio Topi e muitos outros.
O que eu desenhei, com base em um excelente roteiro de Alfredo Castelli, resolvi o mistério do mito do Yeti, o abominável Homem das Neves, com uma abordagem inovadora. Na época, a internet não existia, e lembro que encontrar iconografia sobre os mosteiros tibetanos não foi nada fácil, ao contrário de hoje em dia. Todo desenhista consciente como eu passava dias inteiros em livrarias e bibliotecas procurando os documentos necessários para a história em que estava trabalhando. Na minha opinião, o nível de um desenhista está correlacionado com o número de livros que ele possui, embora isso não possa ser comprovado. Exceto em um caso, a biblioteca de Hugo Pratt tinha mais de 30 mil obras. Então ele fala um pouco sobre a história, né? E como eu disse, tem esse lado místico totalmente vinculado ao Homem das Neves que essa história conta. Então a gente tem o mosteiro como um ponto muito importante da jornada do nosso protagonista, que ele vai se encontrando, vai tendo perguntas, reflexões, e isso vai se desenrolar ao longo do quadrinho. E é um trabalho do Manara muito bacana. É legal, e tem algumas cenas aqui, eu vou colocar umas 2 imagens, eu acho, que são 2 imagens que fala, caramba, que loucura. E o Manara manda muito na arte. A arte do Manara realmente... é um cara diferenciado, né? É um artista completamente diferenciado. E vamos para a segunda história. E a segunda história talvez seja a história que muitas pessoas esperavam que poderia ser a história da Bonelli. Eu mesmo falei, pô, tem uma história da Bonelli aqui. Eu achei que ia ser justamente a segunda história, que é o Homem de Papel. E essa história do Homem de Papel, ela se passa em um outro contexto, completamente diferente. E essa é uma história toda do Manara, que se passa no faroeste. Era para ser uma série, virar uma série, e acabou não rolando por alguns problemas, então foi só essa história única. E por que Homem de Papel? Porque esse é o nome que vai ser dado ao nosso protagonista sem nome, um homem loiro, que ele tá ali, do nada, nos canyons ali do deserto dos Estados Unidos, olhando para uma imagem de uma moça, uma imagem de papel. E o objetivo dele é cruzar ali até chegar aos braços da sua amada. E nesse meio tempo, logo no começo da história, ele vai encontrar um velhinho doidinho da cabeça, que é um guerreiro ali da rainha da Inglaterra, e que ele tá ali disposto a derrotar os estadunidenses e tudo mais, e ele tá ali querendo briga, querendo conflito, e ele fala que o pai dele derrotou o Napoleão. É um velho doidinho, louco pra arranjar problema. E nessa sequência, esse velho, ele acaba, bom, arranjando problemas com oficiais ali do exército americano, e ele acaba com uma missão, que é o seguinte: a gente já ouviu boatos da honra dos guerreiros britânicos, então você tem uma missão. A gente tá com essa indígena aqui, e a sua missão vai ser levar ela até o nosso forte. Se você levar ela até o nosso forte, beleza, a gente deixa vivo sem problema, segue a vida, fechou? Fechou. Então ele embarca nessa missão com a indígena e também com o nosso querido Homem de Papel. E ele ganha esse apelido justamente pela indígena, porque ela fala: Homem de papel gosta de mulher de papel. Então, porque o cara, ele fica o tempo todo olhando pra mulher. Ai, minha querida, encontrarei a minha querida. Meu Deus do céu. E aí a indígena, ela brinca com isso, ela zoa ele. Fala, você é um homem de papel, porque você gosta de uma mulher de papel. E é muito legal. E como se não bastasse, a gente vai encontrar um quarto personagem depois, que é uma espécie de padre ali, que quando chove o cara encarna o lobisomem. Cara, que loucura, que história. Que história maluca. E é muito bom, e é muito legal. Você começa a história e você dá risada, assim, de alguns diálogos, principalmente pelo velho, como eu falei, é um velho pilhadão em batalha e não sei o quê, e pela rainha e esse tipo de coisa. E é muito legal o jeito que a história se desenvolve e as coisas acontecem. E a arte do Manara aqui, cara, pra faroeste também, muito, muito bacana. O artista versátil, ele sabe fazer tudo. E mesmo no começo de carreira, a gente tem uma história aqui mostrando o Manara desenhando o Homem das Neves, Himalaia, montanha, neve, esse tipo de coisa. E aí o extremo oposto, que é o calor, o faroeste, os cowboys, os indígenas e tudo esse tipo de coisa, e o Manara faz muito bem. Então, cara, que história bacana. Eu, obviamente, não vou contar como ela se desenrola, mas é muito legal. E o final... o final é uma quebra de expectativa, assim, ferrada, porque as coisas vão acontecendo no quadrinho e você fala, pô, beleza, vai fechar assim, uma historinha bonita, e o Manara... não, não vai, simplesmente não vai. E obviamente a gente também tem uns trechinhos do Manara falando sobre essa história de faroeste. Há muito tempo,
Claudio Moliterni me pediu para criar uma série de faroeste a ser publicada na revista Pilote, ou Piloté, como alguns chamam. Desde o início, pensei em situar a história em um oeste alegórico, povoado por personagens estranhos e desarmados que nunca precisariam sacar suas armas. O primeiro episódio dessa série, intitulado O Homem de Papel, fazia referência ao apelido dado ao protagonista, tirado de uma fala da Lebre Branca. A série deveria chamar-se Quatro Dita, Quatro Dedos, o apelido do protagonista nos episódios seguintes. Na verdade, esse homem tinha todos os membros. Ele era chamado assim porque tinha o hábito de afogar suas mágoas no álcool. Sempre pedia 4 dedos de uísque em todos os salões do Velho Oeste, estendendo a mão com o polegar escondido, indicando assim aos barmen até onde o seu copo deveria ser preenchido. A editora que publicou essa história foi vendida e a série não passou do primeiro episódio, salvando o herói da cirrose e os leitores de uma overdose de aventuras fantásticas. E é justamente isso, cara, eu fico imaginando, depois que eu li essa história, eu fico pensando, cara, onde o Manara podia ir com essas histórias aqui de faroeste, porque essa aqui foi muito legal. Eu gostei muito dessa história de faroeste do Manara, muito, muito, muito bacana. Bom, e essas são as Odisseias Iniciáticas, são histórias ali do começo de carreira do Manara, e que mostram que, cara, quem é bom é bom. Quem tem talento, tem talento. Porque desde o começo, mesmo sendo um traço diferente do que a gente viria a ver do Manara uns anos depois dos outros trabalhos dele, é um traço bonito, conta uma história. A história de faroeste que ele escreve e que desenha é uma história muito legal, muito divertida. O Manara ele se arrisca no roteiro de vez em quando e ele se arrisca muito bem. Ele é um artista que ele sabe colocar e contar uma história, tem uma narrativa muito interessante e muito bacana. Algumas informações extras aqui sobre essa edição que a Comic Zone trouxe. É uma capa dura e uma história em 112 páginas, em cores, com papel offset de alta gramatura, então é muita qualidade, e são essas duas histórias que a gente vê nessa edição aqui da Comic Zone. E galera, de verdade mesmo, se você olhar a edição que saiu lá fora e a edição que a Comic Zone trouxe, isso aqui é muito mais bonito. E você vê essa edição que a Comic Zone tem, a capa, ela chama atenção, ela é bonita, você olha assim e você fala, pô, eu quero ver isso aqui. E quando você vê a edição assim original, você olha e você fala, caramba, tipo, eu não sei se eu olhando numa comic shop, numa loja, eu seria chamado a atenção. Porque querendo ou não, não tem jeito, né? Não julgue um livro pela capa, mas muitas vezes a gente compra pela capa. E quando a capa chama atenção, você vai ser puxado a querer ler e talvez ver o que é isso aqui? O que é isso aqui? Então, um baita trabalho aí da editora Comic Zone. Eu lembro do vídeo aqui de anúncio do Odisseias Iniciáticas, que o Thiago ele falou que às vezes é difícil, né? Porque tem o processo de aprovação, isso pode ser meio chato quando tem essa mudança gráfica, mas que bom que a Comic Zone conseguiu, porque isso enriqueceu demais a obra aqui. Então é isso, galera. Odisseias Iniciáticas, Milo Manara. Cara, que trabalho legal. Que trabalho legal, que leitura legal. Como eu disse, são duas histórias, duas historinhas rápidas ali, mais ou menos 50 páginas cada uma. E é muito bacana de você ler. Gente, é muito legal, porque você vê assim, e comparar, como eu falo o vídeo inteiro aqui, os trabalhos recentes do Manara com os trabalhos aqui do Odisseias Iniciáticas, você vê o quanto um artista, ele tá sempre com espaço para evoluir e o quanto a arte vai mudando ao longo do tempo, conforme as experiências e momentos que o artista viveu e o quanto isso faz diferença nas obras. E não significa, tá? Calma. Odisseias Iniciáticas não é um trabalho ruim porque é o trabalho inicial do Manara. Eu até falei, cara, é muito bacana ver, porque já era muito bom. Ele só foi mudando o traço de acordo com algumas coisas que aconteceram, ou de acordo com as histórias. Mas isso aqui é uma história muito boa e eu aconselho você a pegar, tá? É uma história que se você gosta do Milo Manara, e mesmo se você não conhecia o Milo Manara até esse vídeo, é uma história, são duas histórias que você vai sentar, você vai ler e você vai se divertir, como tem que ser quadrinhos. Hoje em dia a gente, às vezes, se pega, né, pensando nos quadrinhos complexos, essas histórias, e esses quadrinhos um pouco mais antigos, eles têm muito dessa coisa de contar uma história divertida, contar uma história ali com moral, como tem algumas coisas ali na história do Homem das Neves, e é isso, gente, é diversão, é curtir, e é bom demais quando você senta pra ler um quadrinho e você se diverte
do começo ao fim, como nesse caso aqui. Então, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário. Você já leu Odisseias Iniciáticas? Você leu algum outro quadrinho do Manara? Você se interessou sobre esse trabalho? Vamos conversar aí. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Você vai ficar por dentro de tudo que sair aqui. E em breve aí, falando de editora Comic Zone, vai sair alguns outros quadrinhos. Tem o mangá da editora, que se não me engano já saiu. Vai ter Os Filhos do Eutopo, do Jodorowsky, que eu também tô querendo pegar. Então, é isso, gente. Voltarei aqui em breve para falar de Comic Zone e também nos próximos vídeos para falar de outros quadrinhos. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido e até o próximo vídeo.